uma coroa na cabeça. E ele falava assim: é Jesus, é Jesus. E aí ele entendia que o Senhor estava dando a ele uma direção, falando no seu coração, e esse mesmo menino, vamos dizer assim, foi um dos que nos levaram ao aeroporto. Amém. E foi difícil sair de lá. Foi muito difícil sair de lá. Digo para vocês, os nossos afazeres nos prendem aqui, porque a vontade é ter ficado lá. Porque o sentimento deles, porque não foi só o Jean-Pierre que estava lá, eram mais. Era o Daniel, a Ludivina, o Jean-Pierre, de francês. Todos jovens. Não é? Wagner e Cândida e nós dois. O sentimento deles era esse. Não vai embora não. Fica aí mais um bocado. Fica aí mais um bocado. Mas nós tínhamos que retornar. Porque nós tínhamos também que estar contando isso para você. Eu já sabia da história dele. E segurei isso para trazer no retorno. Eu tenho isso gravado, nós gravamos o testemunho dele. Ele é uma pessoa oprimida por demônios desde a infância. Desde a infância. E na trajetória da vida dele, ele sempre teve esses momentos difíceis e duros por inimigo de nossas almas. E o Senhor livrou da morte e o chamou para as suas verdades. Então já tem um nome aí para vocês orarem. Guardem esse, Jean-Pierre. Daniel e Ludivina entraram nas nossas vidas também, através de Wagner. Ele é colega que trabalha com Wagner. Um casal, bênção de Deus. Nos acompanharam também em momentos, Jean-Pierre e mais. As filmagens que nós temos, praticamente todas eles, e ele está conosco. E o sentimento que a gente percebe nisso é que o Senhor tem nos aproximado muito. Mesmo com a dificuldade da língua. Entendeu? Eu digo para vocês, é um irmão que a gente pode contar aí e estar abraçando nessa situação toda. A França, muitos, eu não preciso nem ter bocas que poderiam ter falado para mim, para que está se metendo com isso? Não é? Porque hoje, até hoje mesmo, o alvo da situação é a África, é país pobre, miserável. Não é? Digo para vocês que a Europa está numa situação pior, mais caótica do que qualquer país desse pobre que falta o Evangelho, ou que tem o Evangelho. Porque lá eles têm acesso a muitas coisas. Entendeu? As mulheres aí que gostam de bota no inverno, quanto custa uma bota aqui? Fala pra mim. Passo Feliz, por favor. Quanto custa uma bota feminina aí? Lá na Passo Feliz não é barato. Não? 150 aproximadamente. 150. Maria José, quanto foi? Quanto? 10 euros. 20 reais. Você sabe quanto é que é um litro de suco de laranja? 1,5 litro de suco de laranja? Quanto é que é um litro de suco de laranja? 1,5 litro. 4, 5 reais. Lá, o mais barato, mas de qualidade, é 65 centavos de euro. Então eles têm acesso às coisas, muito acesso às coisas. Roupa você compra nessa época agora, nós temos sorte. Fomos praticamente sem roupa nenhuma, só fomos com a roupa da viagem. Mala vazia. Comprar umas roupas de frio lá. Camisas boas, de frio, 5 euros. Casaco. Assim, ó. O acesso é muito grande. Mas em compensação, e isso acontece aqui no Brasil já. Aonde a dispensa está cheia, o carro na garagem, o bolso cheio de dinheiro, para que Deus? Hein? Para que Deus? Muitos aqui no
que lá é pior ainda. Para que Deus? Se você não sabe, o mendigo lá ganha dinheiro. O governo banca o mendigo lá. Aí eu digo, aqui é demônio mesmo. Porque se o cara tem dinheiro, para que é mendigo? É demônio. Aqui no Brasil, a gente não vê isso. Já estão entendendo o tal maneira que começa a me despertar 17 anos por um lugar onde muitos, sem abrir a boca, rapaz, que doideira é essa? Para viajar para quê? Para quê? A gente não precisava ver esboçado na boca. Te via no comportamento. Mas Deus foi me dando graça, foi nos dando graça, a minha Maria José. Porque o ditado popular do provérbio já fala, né? Quem mexe a panela sabe a temperatura dela. Eu que estava vendo aquela situação toda. Entendeu? Mas agora, eu tenho pedido graça a Deus. Por quê? Porque eu me sinto impotente. Mas eu tenho que confiar na graça de Deus naquilo que nós fizemos lá. Todas as visitas foram visitas assim, direcionadas àquelas pessoas que estavam no círculo aqui, que era só de MSN, Orkut, recadinho. Fomos nessas pessoas. Tem muito mais pessoas para serem alcançadas. Nas casas que nós fomos, o segundo culto que nós fizemos foi numa casa de um francês, que é casado com uma brasileira desviada. Brasileira, desviada e sambista. Ela ganhava dinheiro lá na França, dançando samba. Casou com um francês, e esse casal abriu a porta da casa dele para nós fazermos nosso segundo domingo no culto lá. Estão compreendendo de tal maneira? Parece que... Para que França? No primeiro culto que nós tivemos lá, que foi na própria casa do bairro, tinham 16 aulas. 5 franceses, o restante brasileiro. Desviados. Não é? Alguns querendo escutar alguma coisa. Todos estavam lá. Antes de nós viajarmos, eu pensei comigo nas minhas caminhadas aí pelo calçadão aqui, ó. Pensei comigo, vaga. Pô, cara, eu preciso de ter Bíblia em francês lá. Vai chegar uns franceses lá que não conhecem nada da palavra de Deus, como é que vai ser? Aí mandei recado para ele, vaga, compra 5 Bíblias em francês. Eu levei 3 Bíblias em português daqui. Nosso primeiro culto, nós tínhamos Bíblia em francês, Bíblia em português, 5 tradutores. 5 tradutores. Estavam ministrando e cada um, Sacha, seu Manu, estava ali traduzindo para os franceses. Não faltou nada. Nada. Deus glorificou o nome dele naquela noite. No segundo culto, tivemos mais surpresas. 14 almas estavam ali. 2 eram franceses. Um desviado. Francês desviado. Estava ali conosco. Enrijecido pelo sistema eclesiástico que muitos aqui no Brasil ainda estão hoje. E nós podemos falar com eles, não é? Os irmãos nos ajudaram a traduzir e receberam a palavra de Deus. O Jean-Pierre nos convidou a um passeio lá em Carcassonne, é o nome de uma cidade. Lá tem um castelo medieval. Ele nos convidou, não, vamos sim, porque eu queria ir perto da gente. Vamos sim.
passeamos no castelo, vimos aquela coisa toda, ele do nosso lado. Se você mexe na internet, pode entrar no YouTube lá, e é só entrar em JC Joelson JC, é a minha página, está lá o vídeo lá, com ele conosco, passeando lá com a gente lá, edificando a fé dele, caminhando com ele. Aí um dia, no culto, chegou um momento lá que eu tive que expressar o que nós estávamos fazendo lá. Alguns daqui mandavam recados pelo Orkut para mim, e de alguma maneira eu quero agradecer a quem me mandou recado, porque vocês não sabem a falta que faz um recadinho pelo Orkut para uma pessoa que está isolada lá. Eu fiquei 22 dias lá. Maria José, que nunca se interessou por computador, todo dia ela ia lá verificar se tinha recadinho, porque faz falta recadinho, faz falta saber que a gente é amado, querido. E como faz falta? Alguns aqui mandaram, eu respondi na medida do possível, entendeu? E fui postando fotos, que é para as pessoas verem o que nós estávamos fazendo lá. Porque aquele que amou o mundo de tal maneira, nos enviou lá, não foi para ver Torre Eiffel, não foi para ver a França, não foi para ver as bonitezas ou as iguarias que tem lá. Deus nos enviou lá para dizer para eles que o Senhor estava de olho neles, de que Ele tinha um propósito naquele lugar. E Maria José mesmo fala assim: poxa vida, todo dia a gente está encontrando gente. Será que é por causa dessa vida? Será que é por causa dessa vida que a gente está encontrando alguém? O Jean-Pierre já valeu o que a gente gastou para ir lá. A nossa passagem, praticamente, as nossas passagens foram R$6.040. R$6.040. 80% delas estão pagas pelos irmãos. E aí, eu não sei, acho que a Aniele estava falando sobre custos. Irmãos, nós somos, sabe o que na verdade nós somos? Nós somos um elefante que tem um barbante amarrado na perna e não entende a força que tem. Se a igreja entender o que ela é, ela não passa necessidade, ela não fica em dificuldade. Olha, o dinheiro que nós aplicamos nessa viagem, que no total foi R$8.000 mais ou menos, o resto foi do nosso bolso, foi o dinheiro mais bem emprego da nossa vida. Mais bem emprego. Porque se 3 jovens saem de suas casas para nos visitar, para dar um tchau, sem falar a nossa língua, nos levam lá no aeroporto e diz pra gente assim, ó, praticamente falando assim, ó, não vai embora não. O que mais que você pode entender numa situação dessa?